Pode gravar. Ok, pode iniciar. Bom dia. Vocês já conseguem ver o compartilhamento? Ainda não, Andréia. Agora sim. Foi? A gente vai ouvir a professora Andréia Prado. O doutorado dela é na área de reabilitação em estruturas de concreto. Andréia, muito obrigada pela sua colaboração aqui conosco. Fica à vontade, a sala é sua. Obrigada, Wanda. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez esse seu convite para poder contribuir com a disciplina. Eu acho que essa disciplina está sendo fantástica, desempenho e reabilitação de edificações. Eu acho que poder contribuir, passar um pouquinho daquilo, dentro da área de estruturas que eu aprendi ao longo da minha trajetória, é uma grande satisfação para mim. E é uma grande satisfação também estar aprendendo outros assuntos aí com vocês, que estão trazendo à tona toda a parte de reabilitação das edificações de uma maneira bem mais abrangente e bem mais ampla, Então, só para contextualizar aqui, eu não sei se todos sabem, mas, como você mesmo colocou, a minha área de atuação é reabilitação e reforço estrutural. Então, é uma área pela qual eu tenho um interesse particular, porque foi nele que eu iniciei minha carreira como pesquisadora, lá em 1998, onde eu comecei o meu mestrado lá na USP de São Carlos, continuei com doutorado, enfim, E eu estudei, naquela época, o comportamento estrutural de vigas reforçadas. E, posteriormente, orientei, inclusive, alguns trabalhos ali na engenharia civil, no curso de mestrado da UFG, que foi onde eu comecei a minha carreira docente. Até 2013 eu estava lá e eu tive a oportunidade de orientar alguns trabalhos na área de reforço estrutural. Então, eu tenho um grande carinho por esse tema e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi ao longo dos anos com todos vocês. Bom, eu vou iniciar falando sobre o significado do termo reabilitação. A gente já viu aqui na disciplina da Wanda, que o termo reabilitação ele é bastante amplo, e pode ser entendido como um conjunto de intervenções realizadas, vou colocar aqui na caneta, um conjunto de intervenções realizadas em uma construção, visando adaptá-las a novas necessidades dos usuários, otimizar essas atividades relacionadas ao desempenho, prolongando a vida útil, modernizando as suas funcionalidades, enfim, é um termo bastante amplo. E a gente percebe que, pensando no contexto do ciclo de vida das edificações, essas edificações, elas começam desde o planejamento projeto, indo até a parte de realização das manutenções para adequação dos desempenhos, ajustes para atendimento a novas necessidades do usuário, até sua possível demolição, se for o caso. Então, em algum momento, toda edificação vai passar por algum tipo de processo de reabilitação, nos seus vários sistemas. Então, tanto é assim que, em 2005, um dado do Euroconstruct indicava que só nos países europeus 302 bilhões de euros já tinham sido aplicados em edifícios residenciais. Então, a gente vê que o volume de recursos destinado ao processo de reabilitação das edificações é muito grande. E quando eu vou falar sobre reabilitação de estruturas, a gente percebe que o montante gasto com elas também é volumoso. Esses 302 bilhões não refere-se, claro, à reabilitação estrutural apenas, refere-se ao gasto de maneira geral com reabilitação das edificações. Entretanto, a reabilitação das estruturas consome um grande volume de recursos, e é importante a gente saber como executar essas reabilitações, ou pelo menos como avaliar essas reabilitações, principalmente por dois fatores. Primeiro, e eu vou falar aqui sobre reabilitação de estruturas de concreto, deixa eu fazer o meu recorte, então, vou falar sobre as estruturas de concreto.
E um dos fatores da importância do estudo desse tipo de reabilitação é que o concreto, a gente já sabe que é um dos materiais, né, estruturais mais consumidos no mundo. Então, como a quantidade de obras construídas em concreto é muito grande, claro que a quantidade de obras que necessitarão de reabilitação também vai ser grande, certo? Então, é importante entender esse processo. Um segundo fator que é bastante relevante é que existe ainda um mito de que as estruturas de concreto sejam eternas, apesar da gente estar sempre divulgando isso, da necessidade da manutenção, mas ainda existem muitas pessoas, né, inclusive do próprio meio, que negligenciam essas manutenções e esses cuidados necessários. Então, via de regra, né, a gente, quando constata problemas estruturais, normalmente esses problemas já têm uma intensidade, né, significativa, exigindo, portanto, intervenções mais robustas, né? E aí eu vou falar sobre isso daqui na nossa apresentação. Eu sei que a professora Wanda também já apresentou essas definições, mas é importante a gente reforçar esse conteúdo sobre qual seria a diferença entre reparo, recuperação e reforço. Bom, o reparo, né, seria aquela correção bem localizada dos problemas patológicos. Esse reparo ele não chega a interferir nem no estado limite último, nem no estado limite de serviço da nossa edificação. Então, nós não temos problemas graves quanto à segurança da estrutura, nem de grandes flechas, nem de grandes desplacamentos, né? Nós temos um problema ali localizado. Isso, quando a gente corrige esses problemas, a gente diz que estamos com uma intervenção ou uma reabilitação do tipo reparo. A recuperação, ela já é uma correção de problemas patológicos dentro dessa área de reforço de intervenção estrutural, de forma a restituir total ou parcialmente o desempenho original de uma peça que teve esse desempenho afetado por algum problema patológico. Então, eu tenho que, eventualmente, substituir uma grande quantidade de concreto que foi degradado por algum motivo, eventualmente substituir armaduras para poder fazer com que essa peça volte a trabalhar da forma como ela necessita. E o reforço já é uma correção de problemas patológicos, no sentido de aumentar a resistência, a capacidade portante do elemento estrutural ou da edificação, né, da estrutura como um todo. Então, normalmente exige um cuidado bem grande, principalmente do ponto de vista de análise estrutural, uma vez que o reforço ele vai afetar diretamente no estado limite último da edificação. É importante comentar aqui que, apesar de falar que o reforço é destinado à correção de problemas patológicos, ele não necessariamente precisaria ser realizado no momento da existência de um problema patológico. Eu posso ter a necessidade de executar um reforço em função da necessidade de aumento do uso, da alteração do uso da nossa edificação e, portanto, essa edificação, essa estrutura da edificação necessitaria de ter sua capacidade portante ampliada. Então, ela pode até não ter nenhum tipo de problema, mas como eu vou alterar o uso, eu teria que reforçá-la para estar apta a suportar um novo carregamento que vai nela atuar. E o termo reabilitação e intervenção estrutural seria um termo genérico que envolveria tanto situações de reparo, recuperação ou reforço, certo? Eu vou começar essa apresentação falando de alguns casos de colapso estrutural. Vou falar brevemente sobre esses casos, com a intenção de discutir aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fiquem à vontade para poder contribuir, mas esclarecendo que a minha intenção não é apresentar aqui nenhum tipo de laudo técnico, nem fechar diagnóstico de nenhum desses sinistros apresentados, mas apenas falar, né, e discutir o que pode ter causado esse tipo de problema. Então, eu vou começar falando do edifício Dom Jerônimo,
né, lá em Maringá. Esse edifício ele tinha 12 anos de construído em 2008, e em outubro daquele ano, durante uma chuva forte, a marquise, que é a cobertura dessa última varanda aqui, ela desabou, caindo sobre todas as demais sacadas, fazendo com que estas, por meio do colapso progressivo, viessem abaixo, né? Então, foi uma ruptura brusca de um edifício que já tinha 12 anos. No caso, a síndica, né, no momento em que ela foi entrevistada, aí eu volto a falar aqui que esses dados que eu estou colocando, eles foram obtidos por meio da mídia, né? E a intenção era essa mesmo, era verificar o que sai na mídia, o que as pessoas entendem e ouvem, né, sobre esses colapsos estruturais, né? Então, naquele momento, no site da Gazeta do Povo, a síndica deu uma entrevista e falando o seguinte: olha, todos os anos foram feitas vistorias, né, na edificação, os laudos antes do desabamento não apontaram nenhum tipo de problema patológico, enfim, né? Isso foi a alegação dele. Entretanto, esse caso ele foi abordado, estudado e publicado, né, uma análise da situação, em uma revista, né, em um periódico, lá em 2009. Os autores tiveram acesso a alguns dados dessa edificação e eles constataram que o acidente foi causado porque no interior dessa marquise, aqui em cima, havia um sistema de drenagem de captação de águas pluviais, que acabou também se rompendo e causando a corrosão das armaduras negativas dessa laje. E que, com essa corrosão, né, com o passar do tempo, a laje perdeu a estabilidade e, no momento crítico, né, que foi uma chuva intensa, naquele dia do colapso, no dia 27 de outubro, essa marquise acabou vindo abaixo, né? Então, é importante a gente ressaltar aí o que causou esse acidente. O acidente com marquises, ele é muito constante, é muito recorrente no nosso país, né? E é interessante a gente ver que, mesmo sabendo desses problemas, eles continuam acontecendo com relativa constância, né? Aqui, nesse slide, eu mostro esse mesmo edifício, onde as varandas, né, aqui do lado direito, elas foram todas demolidas e reconstruídas, em função da indicação da pessoa, né, do profissional que fez o laudo, para correção dessas armaduras negativas que poderiam estar com problema, e corrigiram também, foram reconstruídas as varandas aqui da fachada da direita. Como eu disse, eu não vou ficar entrando muito em detalhes nesses casos, apenas apresentar rapidamente, né, o que aconteceu. Bom, esse caso aqui, só para mostrar para vocês, ele aconteceu em 2008. Esse outro caso que eu estou mostrando aqui aconteceu em 2020, ou seja, o ano passado. E a provável causa desse acidente foi exatamente a mesma do edifício anterior. O que aconteceu? Esse edifício aqui, ele estava passando por uma reforma. A ideia era ampliar aqui a varanda, então a varanda que inicialmente tinha essa configuração aqui, ela estava sendo estendida, ampliada, a área dela quase que dobrava, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E no momento de execução dessa alteração, a marquise, mesma história, a marquise, ela desabou, né? Levando abaixo todas essas varandas aqui da lateral esquerda do edifício. A gente pode ver que a marquise, da mesma forma como no edifício anterior, também estava numa região aqui próxima
a cobertura, e provavelmente aqui também tinha problemas de infiltração, problemas causados aí pelo sistema de captação de águas, né, de chuva. Aqui, novamente, a gente vê um detalhe da queda dessa marquise, foi uma queda abrupta. No edifício anterior, né, no caso anterior, não houve vítimas, mas, infelizmente, nesse daqui houveram 2 vítimas, 2 profissionais da construção civil que estavam executando essa reforma. Importante dizer, essa reabilitação estrutural, importante dizer que essa obra tinha autorização aí da prefeitura para ser executada, tá? Então, é importantíssimo a gente fazer e ter sistemas de controle dessas patologias, principalmente em casos em que nós temos lajes em balanço. Eu sei que essa é uma discussão que já foi amplamente debatida no meio técnico, discutida, mas a gente ainda continua tendo problemas com isso, né? Esse terceiro caso já é um problema de excesso de carga causado pelo estacionamento de um veículo, né, de um caminhão, num local em que não se previa o estacionamento de veículos desse tamanho. Então, esse estacionamento correspondia ao estacionamento de um supermercado. Esse caminhão ele se estacionou ali de madrugada. Esse acidente aconteceu em 2019, lá em São Paulo. Abaixo desse estacionamento existia uma academia de ginástica e, no momento em que esse caminhão estava descarregando, ele pesava cerca de 19 toneladas, a laje não suportou o carregamento e veio abaixo. Como estava sendo feito o descarregamento das mercadorias durante a madrugada, não houve também vítimas nesse caso. Entretanto, eu ressalto aqui que o dono da academia disse que já havia entrado em contato com o gerente do supermercado, que havia entrado em contato com a imobiliária, falando dos riscos que se corria ao estacionar esses veículos na calçada, né? O gerente do mercado alegou que já tinha repassado essa informação para os operadores dos caminhões, que era proibido. Entretanto, a gente não viu nenhuma placa ali informando dessa proibição. A gente percebe claramente que essa laje, que esse estacionamento era para veículos de passeio, não era para caminhões. Mas, enfim, aí fica esse jogo de empurra, a culpa de quem que é. Enfim, né? O quarto caso, eu nem ia colocar aqui, mas eu resolvi colocar porque é muito recente, né? Tem aí 7 dias, inclusive foi divulgado aí no grupo da disciplina, da queda daquela piscina num edifício de alto padrão ali no Espírito Santo, né? Como eu disse, eu não tenho todas as informações aqui, tudo que eu vou falar é apenas baseado nessas fotos que eu obtive aí das mídias, né, dos sites de jornais e noticiários, mas me parece que realmente faltou a ligação de barras de aço entre o fundo da piscina e as paredes, as vigas que a suportavam. Na verdade, isso aqui é um reservatório inferior, né? Então, a gente vê quase que um descolamento sem a presença de uma armadura aqui. Tem essas armaduras no fundo da piscina. Enfim, eu não sei se essa viga, essa região, essa laje era protegida ou não. A gente vê que ela tem um grande vão, né? São poucos os apoios, tem essa laje era para estar descarregando nessa parede aqui da piscina, que se apoiava em pilares e nessas outras vigas aqui. Enfim, algo estranho aí em relação à quantidade de armadura que a gente observa, realmente é o indício de que pode ter havido algum erro no detalhamento da armadura ou durante a execução, né, que veio a causar esse tipo de problema. Lembrando que piscinas
é um ambiente bastante agressivo, principalmente porque você tem a água com cloro ali que pode atacar essas armaduras. Enfim, um edifício que foi entregue em 2018, 3 anos de ocupação, e já aconteceu um problema dessa ordem, né? Felizmente, não houve vítimas, mas é algo que a gente, quanto profissional, né, da construção civil, a gente tem que parar e refletir o que está acontecendo, né? Como é que o que nós podemos fazer para que esses tipos de problema não ocorram. E, por fim, o caso número 5, que eu já até comentei em outro momento aqui, que foi o colapso completo do edifício Andréa, lá em Fortaleza, em 2019, onde, durante um processo de recuperação, a empresa já tinha sido contratada para fazer a recuperação estrutural desse edifício, esse edifício veio abaixo, entrou em colapso, desabando, matando aí 9 pessoas, né? E foi muito dito naquela época que o problema foi na forma como esses profissionais, né, essa empresa de engenharia, começou a atacar o problema dos pilares, escarificando esses pilares sem o devido escoramento da estrutura. Eu estava lendo também essas informações, ressaltando novamente, foram obtidas por meio das mídias, né? Então, eu tenho que fazer uma parte aqui, porque eu não sei exatamente se foi isso mesmo que foi dito ou não, mas, de acordo com o que foi divulgado, a empresa de engenharia teria argumentado que não sabia que outras intervenções já haviam sido feitas nesse edifício. E isso é algo muito comum. A gente chega no edifício, aquele edifício, né, aquela estrutura já passou por algumas intervenções, mas o gestor daquela edificação, ou o síndico, ele não tem um conhecimento técnico e não sabe exatamente contar a história, né, por trás daquela estrutura, o que já foi feito, como foi executado, né? E isso realmente pode mascarar alguns problemas. De qualquer forma, uma vez que a empresa é contratada, ela tem que ter conhecimento necessário para identificar, né, se isso daí se essa estrutura já passou por algum tipo de reparo, reabilitação ou não. E me chamou muito a atenção a fala da defesa, como eu disse aqui, eu não sei se foi exatamente isso mesmo que foi dito ou não, mas de acordo com aquilo que foi apresentado no noticiário, a fala da defesa alegava que a ausência de escoramento se justificava porque a empresa contratada ela foi contratada para executar uma recuperação predial, em que esse tipo de serviço de escoramento não haveria obrigatoriedade legal de existir. E isso, assim, me chocou profundamente, né? Uma informação dessa, né, sendo repassada e divulgada, inclusive para pessoas, né, da área. Enfim, tudo isso que eu estou colocando aqui para a gente refletir como é que a gente está caminhando dentro aí da nossa profissão, né? E aí eu coloquei esse slide muito mais para a gente pensar o que a gente pode fazer para reduzir os riscos desses colapsos estruturais, né? Está faltando, será que capacitação técnica? Está faltando, será uma conscientização maior dos usuários? Está faltando legislação e norma? O que a gente precisa fazer? E coloquei 2 figuras bastante chocantes também, mostrando que, apesar de eu acreditar que estamos no caminho certo, que a gente está aí com a divulgação de várias normas que estão contemplando agora a reforma, né, a reabilitação estrutural de uma maneira bem mais detalhada, a gente ainda observa execuções, né, sendo feitas de maneira inadequada, sem o devido cuidado, tanto da estrutura como dos próprios profissionais que estão aí trabalhando nessa frente. Aqui do lado
esquerdo, tem inclusive um vídeo que viralizou na internet, de um profissional eliminando completamente um pilar de um edifício aí com no mínimo 20 pavimentos, né? Graças a Deus, esse edifício não entrou em colapso. Eu confesso que eu não sei o local desse edifício, mas isso mostra que, para acontecer problemas estruturais mais graves, realmente tem que haver uma combinação de fatores, porque a estrutura ela é para ter uma certa redistribuição de carregamentos, né? Apesar de que, é claro, a gente tem que divulgar e ressaltar para todos os profissionais envolvidos que, se formos eliminar um pilar, e aí eu falo aqui, assim, é possível eliminar um pilar de uma edificação? Até mas teremos que fazer bastante contas e reforçar a estrutura antes de fazer essa intervenção, né? Então, a gente tem que saber o que está fazendo. E a importância de divulgar esses acidentes estruturais, de fazermos palestras, tentando tirar essa abordagem sensacionalista, com o intuito de analisar as causas para que falhas semelhantes não se repitam. Eu sinto muito a falta de uma divulgação mais séria das causas desses acidentes, para que a gente não possa repetir esses problemas. Nossa, eu já estou com meia hora aqui falando, meu Deus do céu, deixa eu correr aqui. Bom, então, sobre as normas técnicas, eu tenho aqui várias normas que hoje a gente precisa conhecer, quando a gente entra nesse ramo aí da reabilitação de estruturas. A principal delas é a EN 1504, que, inclusive, servirá de orientação para a produção de uma futura norma brasileira, tá? Que está sendo elaborada aqui pelo CT 802, que é o Comitê Técnico 802, que foi criado pela ABNT aí em 2017. Né? Esse comitê técnico é um misto entre os integrantes que fazem parte da Alcompat e do IBRACON, e ele foi distribuído, né? Os integrantes eles foram separados em 4 grupos de trabalho, cada um abordando um determinado tema, a fim de produzir a nossa futura norma. É um trabalho bastante extenso que está sendo feito e bastante importante. Né? Eu vou passar bem rápido, porque eu acho que eu falei muito sobre aquelas questões, mas eu achava importante falar sobre aquelas questões dos colapsos estruturais. Bom, uma vez que a gente tem, então, esse problema sendo recorrente, uma vez que nós estamos aí caminhando no sentido de elaboração de normas cada vez mais específicas para tratar do assunto, eu vou colocar aqui o fluxograma que a gente usa para tentar solucionar os nossos problemas patológicos. Então, a primeira coisa é fazer várias vistorias, né? A partir dessas informações, identificarmos o problema patológico, termos o prognóstico e, assim, a partir do prognóstico, definirmos a terapia. Feito a correção do problema patológico, se for o caso, iremos para a parte de avaliação, ou seja, depois que a gente termina de executar uma intervenção, a gente não simplesmente esquece mais, desliga daquele problema. Não, a gente tem que finalizar avaliando se a correção que nós implementamos foi adequada, se ela está funcionando. E, por fim, registrar e arquivar toda a documentação do caso. É muito importante isso daí. Então, a gente passa pelas fases de inspeção, preliminar, detalhada e final. A preliminar é aquela onde a gente identifica inicialmente os problemas. Uma vez não sendo possível detectar, né, diagnosticar esses problemas, a gente passa para uma inspeção mais detalhada, envolvendo, inclusive, a realização de ensaios complementares, que, a princípio, podem ser classificados em 3 tipos, que são os ensaios não destrutivos, aqueles químicos, né, e os destrutivos.
nesse slide, eu apresento uma relação com os ensaios que a gente pode usar para identificar os principais tipos de problemas patológicos e os resultados e as informações que eles nos fornecem. Tá? Então, eu posso usar ensaios de boroscopia, termografia, de esclerometria, de radar, enfim, tem uma série de informações, cada um fornece, cada um desses ensaios é mais adequado para identificar um determinado tipo de patologia, e, infelizmente, a gente não tem tempo aqui para ficar falando muito de maneira detalhada sobre cada um deles. Né? Mas é importante esclarecer que todos eles são ensaios fantásticos, mas todos eles têm suas limitações, e eles têm que ser feitos por profissionais capacitados para que a gente não tenha uma leitura incorreta das informações coletadas. Tá? Então, por exemplo, um ensaio de esclerometria, a gente sabe que em estruturas carbonatadas, a dureza superficial é afetada. Né? Então, se eu uso um ensaio de esclerometria em uma região com problemas de carbonatação, pode ser que os resultados que eu tenha não sejam exatamente aqueles que estejam adequados à avaliação da resistência do meu material, do meu substrato. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Né? Tem aí ensaios também de boroscopia, carbonatação, termografia, que a gente teve uma palestra fantástica aqui com o professor Bauer. Não vou entrar nessa questão, mas são ensaios que quem vai para essa área tem que conhecer, porque, apesar de ter suas limitações, eles são muito importantes para a gente chegar num correto diagnóstico. E esse diagnóstico, ele tem que ser feito de uma forma que, ao final dele, a gente consiga identificar o quanto o problema que a gente está observando afetou o nível de desempenho da edificação. Se esse problema afetou as condições de segurança, ou afetou apenas a condição de utilização das edificações, ou as suas condições de durabilidade. Porque é a partir dessa informação que eu vou definir a minha terapia. Né? Em relação ao diagnóstico, que é uma das fases mais importantes do processo, se a gente fizer um diagnóstico errado e empregar uma terapia inadequada, com certeza a gente não vai resolver o problema e pode, inclusive, piorar, pode até mascarar esse problema. Né? E é importante dizer que em casos mais complexos, vai sempre até existir um certo grau de incerteza nesse diagnóstico. Muitas vezes, em casos muito complexos, né, a solução adotada ela pode ser até confirmada somente de uma avaliação final da técnica adotada. Então, eu acho que se eu fizer dessa forma, vai funcionar. E aí, depois, ao final, a gente verifica se realmente funcionou ou não. Então, seria o caso de um diagnóstico provisório. E depois, se estiver adequada, se a estrutura estiver se comportando de forma adequada, a gente confirma esse diagnóstico ou não, ou implementa algumas outras alterações para realmente fazer com que a edificação, a estrutura, volte a funcionar da forma como seria o previsto. Tá? Questões aí de diagnóstico, sintomas, mecanismos, causas e origens, a gente já trabalhou dentro da disciplina da Wanda, né? Então, a gente sabe a diferença entre um sintoma, um mecanismo, a causa e a origem. Então, só para exemplificar rapidamente aqui, um sintoma seria fissuração, desplacamento do concreto em uma região em que existe barras de aço. Um mecanismo que causou essa fissuração, por exemplo, poderia ser a formação de uma célula de corrosão eletroquímica. A causa eu indicaria como sendo a corrosão, e a origem ela pode acontecer em algumas das etapas da construção. No caso, por exemplo, seria uma etapa de projeto ou uma etapa da execução propriamente dita, em função da falta de cobrimento. Então, a gente tem que tentar classificar aí o que está acontecendo em função do problema patológico observado, para que a gente consiga corrigir adequadamente. E aí, uma vez feito esse diagnóstico, a gente para e faz a seguinte pergunta: quanto tempo de vida a estrutura vai ter, né,
se nada for feito? Qual vai ser a evolução futura deste problema, no caso da estrutura, né? A gente pode ter algumas respostas, né, para isso daí. Bom, faz sentido eu recuperar ou reforçar, ou, enfim, né, reabilitar essa minha estrutura? Eu posso chegar na seguinte resposta: bom, não vou intervir diretamente, mas a minha estrutura vai poder continuar sendo usada, e para que isso daí ocorra sem nenhum tipo de risco maior, eu posso estimar o tempo de vida da estrutura. Em vez dela durar mais aí 50 anos, falo que ela vai durar menos tempo, desde que isso seja uma possibilidade para o uso daquela edificação, né? Eu posso limitar a utilização da estrutura, posso indicar também a sua demolição, se for o caso. Posso tentar impedir ou controlar a evolução do problema patológico, agindo de alguma forma na proteção superficial do concreto, enfim. E posso tentar erradicar completamente a enfermidade, adotando ações de reparação, recuperação e reforço, tá? Uma vez feita esse diagnóstico e dado o prognóstico, a gente vai definir, então, onde que a gente tem que atacar primeiro, né? E aí tem essa definição das prioridades, que pela norma do IBAP, né, é classificada em prioridades crítico, médio e mínimo, e pela norma recente, né, da BNT-NBR 16.747, prioridade número 1, 2 e 3. Certo? A 1 é aquela mais urgente, onde está comprometida a segurança. A 2, problemas não são importantes de serem resolvidos porque impactam na funcionalidade, mas não são tão graves quanto a prioridade 1. E a 3 são problemas que causariam pequenos prejuízos, mais de ordem estética, né? Uma vez feita, então, a intervenção escolhida, a gente parte para avaliar os resultados dessa intervenção. E uma das possibilidades é a do monitoramento do comportamento da estrutura depois da execução, né? Vamos supor que a gente precise saber, será que aquilo que nós executamos fez com que a minha laje realmente apresentasse o desempenho necessário? Então, eu posso avaliar isso por meio de provas de carga. Tenho aqui uma figura mostrando uma prova de carga executada numa edificação. A gente prepara como se fosse uma piscina, enche de água ali, e monitora por meio de defletômetros e outros dispositivos os deslocamentos e as deformações existentes nessa estrutura, e a partir desses valores numéricos eu vou falar, não, realmente a estrutura está funcionando conforme previsto ou não. Posso também colocar, por exemplo, fissurômetros em determinados locais para monitorar aí a abertura de fissuras e saber se essas aberturas, se essas fissuras vão voltar a surgir, ou se elas estão ativas, ou enfim, eu vou monitorando ali o comportamento da minha intervenção para saber se ela realmente está adequada ou não. Finalizado isso, a gente vai, como eu disse, arquivar e registrar toda essa documentação. Muito importante isso, né? Principalmente em edifícios, em condomínios, muitas vezes os gestores não dão uma importância a esse registro, a esse armazenamento de informações, e isso dificulta muito no momento, né, de se fazer uma intervenção estrutural, principalmente, tá? Porque a gente tem que conhecer o histórico da edificação para fazer o diagnóstico correto. Vou passar rapidamente aqui. Isso aqui trata mais de algumas pesquisas, né, que avaliaram onde é que ocorre, né, onde se dá a origem dos problemas patológicos. A gente tem alguns gráficos aí que falam que é mais na fase de projeto, outros falam que é mais na fase de execução. Esses dois gráficos são gráficos relativamente antigos, um é de 1983, outro de
1981. Eu gostaria até, assim, se alguém tiver alguma informação mais recente sobre isso, que me passassem, sabe? Eu realmente não tenho essa informação. De qualquer forma, eu acho que isso depende muito da análise, da pesquisa e do momento em que o país está vivendo, em função das implementações de normas técnicas e do conhecimento e da legislação vigente. Né? Vamos lá. Esse gráfico aí eu peguei emprestado de você, viu, Wanda? Ótimo, pode usar. Viu, Andréa? Deixa eu só comentar uma coisa desses gráficos anteriores. Olha, gente, não use esses gráficos. Eu já cansei de ver isso em artigo. Não use, por quê? Porque foi igual a Andréa falou, isso é coisa que reflete uma realidade passada e depende ali daquele contexto lá. Além de já serem antigos, eles refletem aquele momento do que. Então, se não caracterizar qual é a amostra que foi analisada, fica repercutindo isso, inclusive porque tem coisas aí que envolvem análises de obras internacionais. Tem gráficos que mostram estudos internacionais. Então, não usem, porque a gente não tem coisa atualizada. Hoje o entendimento é outro, o que é causa de execução, muitas vezes é problema que teve origem lá no projeto, entendeu? Exatamente. Eu acho melhor a gente não ficar repercutindo esses gráficos sem saber do que eles se tratam, sabe? Então, é o que a Andréa falou. Isso são gráficos que refletem um determinado momento do passado. Era isso. Exatamente. Perfeito, Wanda, perfeito, é isso mesmo. Opa, já passei. Bom, enfim. Estou indo para o lado errado. Bom, aí, voltando, né? A questão dos agentes causadores, a gente já mencionou aqui a importância de identificar esses agentes causadores, até porque é em função deles que a gente vai especificar a terapia mais adequada, tá? Então, por exemplo, eu tenho fissuras em uma laje. Essas fissuras, elas podem ter sido causadas por um agente mecânico, seria o nível de carregamento. E aí, nesse caso aqui, como é que eu resolvo o problema? Aí seria, por exemplo, aumentando a seção do concreto, a quantidade de armadura, para resistir àquele carregamento e aqueles esforços internos produzidos na laje. Eu posso ter fissuras em lajes sendo geradas não por esse problema de carregamento, mas por problemas de variação de temperatura, né? E aí a solução do problema seria outro, né? Eu posso até ter necessidade de colocar alguma armadura, mas no sentido muito mais de permitir a movimentação da estrutura, criando algum tipo de junta de solidarização, junta de dilatação térmica, enfim. Veja que identificar o agente causador é importante para que a gente possa passar a terapia adequada, escolher a terapia adequada. Em relação aos problemas patológicos, os principais problemas detectados aí em falta de projeto, na etapa de projeto, são erros de dimensionamento, de avaliação das ações atuantes, erros de detalhamento, falta de um sistema de contraventamento adequado, que faz com que a estrutura fique excessivamente deformável, erros de projeto, eu digo assim erro, mas na verdade é uma falta de padronização de algumas representações colocadas em projeto que pode impactar no momento de execução, tá? Então é importante a gente no momento de projetar colocar todas as informações de maneira clara, usar convenções conhecidas no meio técnico para evitar falhas posteriores. O problema também de compatibilização entre a estrutura e os demais sistemas de edificação gera muitos problemas. Eu acredito aí que com o BIM isso daí cada dia mais vai ser mitigado, né? vai ser minimizado, mas a gente ainda vê em estruturas tendo problemas de compatibilização em função de se pensar a edificação de maneira isolada em cada uma das disciplinas. Nas etapas de execução, nós temos problemas aí de uma fiscalização deficiente, então o projeto diz para colocar armadura em determinado local, e na hora de se executar, essa armadura foi colocada de forma invertida, em posição inadequada,
né? Temos problemas aí de posicionamentos também de formas e escoramentos, enfim, né? E etapas de uso a gente vê comumente a utilização inadequada, falta de programa de manutenção, reformas executadas sem a devida análise estrutural. Como eu disse, a gente tem uma série de mecanismos que têm que ser estudados. Infelizmente, a gente não vai ter tempo aqui de falar sobre todos eles, né? Mas eu coloquei uma tabela aí que dá uma ideia, né? No concreto fresco, o que acontece? O que causa mais fissuração no concreto fresco? Bom, assentamento plástico, em que instante isso daí acontece? Uma orientação, né? Tipos de sintomas mais observados são as fissuras, seguidas das flechas, manchas superficiais, segregação, erosão, desgaste. E aí tem existem vários livros, né, que mostram, olha, se eu tenho um problema de torção em uma viga, como é que é a configuração da fissuração dessa viga? Então, essas informações a gente consegue obter de maneira até fácil dentro aí dos materiais bibliográficos que nós temos. Importante dizer que, para detectar um problema estrutural, não basta olhar só a fissuração no elemento estrutural, mas sim os efeitos dessas fissuras também, por exemplo, nas alvenarias. Uma vez que a minha estrutura se movimenta, ela pode refletir em fissuras na alvenaria. Então, para fazer esse diagnóstico, a gente tem que avaliar também essas fissurações, certo? Falhas de detalhamento de armadura, né? Aqui tem alguns slides mostrando isso, problemas de posicionamento de estribos em pilares. Aqui é o problema que normalmente causa o colapso das marquises, né? É o erro no posicionamento da armadura negativa. Problemas de ancoragem das barras, então a barra não ficou exatamente ancorada na posição que deveria, podendo causar, por exemplo, o destacamento de uma laje, de um pilar, né? A perda de apoio aqui, em função da pouca ancoragem das barras de aço entre os elementos estruturais. E eu chamo a atenção de problemas, né, gerados em função da alteração do esquema estático nas edificações. Então, vamos supor que seja necessário realizar uma reforma e se deseje, por exemplo, retirar uma laje e vigas da edificação. As pessoas, normalmente, pensam de maneira simplificada sobre esse problema, imaginando, bom, se eu vou retirar algo da edificação, ela vai ficar menos carregada, então, beleza, né? E não é bem assim. Então, quando a gente tem aqui uma laje, essa laje ela é contínua, tem uma viga que seria contínua, ela teria um diagrama, né, no caso de momento fletor, dessa forma. Então, existe aqui, nessa região, próxima à continuidade entre as lajes, um momento negativo, que vai puxar carga para cá, consequentemente, o momento positivo é menor. Se eu elimino esse trecho da minha edificação, o meu momento negativo ele desaparece e aumenta o positivo, né? Então, diferente daquilo que pode se pensar, a armadura que eu tenho aqui, nessa viga, originalmente, ela pode não ser suficiente para resistir ao novo momento que vai surgir ali, né? Então, posso ter problemas aqui em função dessa demolição de um trecho da viga ou de um trecho da laje. Outra coisa que acontece, bom, as vigas, lajes, acabam travando aqui o meu pilar. O pilar é uma peça particularmente suscetível à flambagem. Então, a gente faz o projeto de pilares avaliando o índice de esbeltez dessa peça. Se a gente tira um travamento do pilar, esse índice de esbeltez altera, e esse pilar ele perde, portanto, né, a contribuição desse travamento, podendo sofrer problemas de flambagem aí no futuro. Então, se eu quero eliminar vigas e lajes, eu tenho que também pensar no pilar e, eventualmente, fazer algum tipo de travamento nesse pilar, reforçá-lo também, tá?
para que não ocorram problemas futuros. Outra coisa, a deformação dessa viga aqui e dessa laje, quando eu elimino esse trecho, acaba sendo maior, né? As deformações aumentam com a eliminação da outra parte estrutural. Trago aqui também um outro pensamento que é equivocado, que, inclusive, alguns profissionais, mesmo trabalhando na área, têm, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse uma viga, e aí essa viga, em função de uma grande deformação, enfim, vou reforçar essa viga aqui, colocando um outro pilar aqui nesse ponto. E esquecem que, quando eu modifico as condições de apoio, eu modifico internamente os esforços. Então, mesmo que essa peça aqui possa ter algum tipo de problema em relação à deformação excessiva, talvez as armaduras dela estejam, de certa forma, adequadas, porque quando a gente faz o projeto, a gente verifica o dimensionamento e verifica, que seria o estado limite último, e verifica o estado limite de serviço. Então, vamos supor que a viga está apresentando deformações excessivas por falhas no estado limite de serviço, né? Então, pode ser que até a armadura esteja adequada, o problema foi outro, né? E se eu colocar um pilar aqui, o que acontece? Eu estarei gerando momento negativo, ou seja, a tração da viga vai ocorrer na face superior, onde provavelmente eu não tenho uma armadura negativa para suportar as trações geradas aqui, tá? Então, vou gerar fissuras na parte superior aí dessa viga, dessa laje. Além disso, eu vou aumentar os esforços cortantes nessa região aqui, que na viga antes do apoio eram bem pequenos, né? Então, posso ter falhas aí por força cortante nessa região. Então, é muito importante pensar nisso, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é: vou colocar mais pilares, isso daí vai resolver o meu problema. E nem sempre é assim, você pode agravar o problema. Aqui eu tinha preparado algumas coisas em relação à corrosão das armaduras, mas eu não vou falar muito não, até porque eu já estou com o meu tempo quase que estourado aí, tá? Problema de corrosão por carbonatação, cloretos, tensão fraturante, corrosão galvânica. Também tinha preparado alguma coisa associada à questão da desagregação do concreto, a lixiviação, reação iônica. Vou deixar isso daí um pouco mais para frente, assim, se for o caso, depois eu passo o material para vocês, se alguém quiser conversar comigo, né? Eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia, sem problemas, tá? Calcinação do concreto, que é um problema que existe quando a gente tem incêndios, né? Isso daí faz com que o nosso concreto realmente perca resistência dependendo da intensidade desse incêndio, gerando a necessidade da execução de algum tipo de reforço. Tem aí a questão do desgaste, né? E vou falar rapidamente sobre alguns aspectos importantes da reabilitação estrutural. Bom, a expectativa dos resultados das intervenções em empreendimentos novos, empreendimentos da reabilitação, nem sempre podem ser as mesmas associadas aos empreendimentos novos, porque a gente tem algumas dificuldades ali no planejamento. Lembrando que eu estou falando aqui da parte estrutural, tá? A análise estrutural é bastante complexa, quando a gente está trabalhando com questões de reforço, por exemplo. Então, a gente tem que tomar cuidado que, por mais que a gente queira que essas intervenções sejam duráveis, a gente tem que nem sempre a gente consegue garantir com precisão, quantificar isso daí para implementar uma norma falando: olha, se você fizer isso, você vai conseguir chegar numa vida útil da estrutura igual a uma estrutura nova. Então, é algo que ainda está sendo elaborado, está sendo pensado para a gente ver como é que
resolve essa questão, em função dos grandes fatores que interferem no comportamento estrutural. É importante a gente lembrar que, muitas vezes, a edificação onde a gente vai fazer uma intervenção, ela foi construída seguindo uma outra norma técnica, que não é mais aquela que está em vigor, né? Então, a gente tem que analisar esses critérios aí, e entender também que, quando a gente faz uma intervenção do tipo reforço estrutural, por exemplo, a gente altera a rigidez da peça, aumenta a seção transversal da peça. Isso tudo vai fazer com que ocorra uma redistribuição de cargas, que pode gerar a necessidade do reforço não só daquela estrutura, né, daquele pilar, daquela viga ou daquela laje que a gente estava pensando ser necessário, mas de outras estruturas também, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa é o seguinte: projetos de reabilitação podem encontrar limitações impostas pela arquitetura. Por exemplo, vou reforçar uma viga, e aí essa viga tem que ser feito o reforço dela pelo aumento da sua altura a partir da face superior, né? Quando eu aumento essa viga aqui, se essa viga estiver numa região que tem lajes, eu terei que aumentar também todo esse piso, se eu tiver necessidade de ter um piso nivelado. Então, pode ser que a melhor solução seja aumentar a viga na face superior dela, mas que eu tenho que lançar mão dessa alternativa em função de algum tipo de limitação da arquitetura, estudar outras soluções, né? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado no momento em que a gente vai trabalhar com reabilitação estrutural é a escolha adequada do nosso produto. Temos vários produtos aí disponíveis no mercado, e muitas vezes as pessoas que trabalham na área não têm noção da importância de se escolher um produto adequado para a reabilitação estrutural. Então, a gente tem que avaliar realmente a compatibilidade química entre os produtos que a gente vai colocar em contato aí com o substrato, para não termos problemas futuros. A gente tem que avaliar de maneira particular a importância da aderência, a trabalhabilidade, né? Como é que a gente vai fazer essa reconcretagem de parte da estrutura, se esse concreto de reparo tem a mesma resistência, uma resistência compatível com o substrato. Então, tem que avaliar uma série de critérios antes de escolher esse material, tá? Aqui eu falo sobre a importância da aderência. A gente está fazendo, no caso, eu estou trabalhando, nessa palestra eu estou apresentando mais o reparo por acréscimo de uma nova seção de concreto ou de uma argamassa. Então, a gente vai ter ali 2 materiais cimentícios concretados em idades diferentes. E quando a gente coloca esse material, esse elemento estrutural em serviço, naquela região da junta surgirão provavelmente tensões, e a gente tem que quantificar essa aderência entre os materiais. Por quê? Porque se essa aderência não for adequada, eu posso ter falhas justamente nesse local, tá? Essa aderência aqui, ela é conseguida se especificando corretamente o material e, eventualmente, aumentando a resistência do contato entre 2 materiais moldados em idades distintas, colocando armaduras aí cruzando essa junta, né? Então, como eu disse, eu cheguei a orientar alguns trabalhos aí de reforço estrutural, e eu mostro justamente que o reforço de um pilar, que foi feito em laboratório, ele tinha uma determinada seção, se acrescentou aqui concreto, em uma das faces dele, e levou esse pilar até a ruptura. E se percebeu que a ruptura desse pilar aqui, reforçado, foi um pouco prematura em função justamente desse desplacamento entre o substrato e o material adicionado. E se fez um estudo, então, de quantos pinos e da configuração desses pinos, aonde eu deveria colocar para que eu tivesse um comportamento mais próximo de uma estrutura monolítica. Tá? Então, tem os resultados aí nos trabalhos de Omar, de Marx também, que é a Marília.
falando, né, de como identificar e como quantificar essas tensões na região da junta, para que a gente possa ter um reparo, um reforço eficiente. A importância do módulo de elasticidade. É muito importante ter uma análise do módulo de elasticidade do material que eu vou adicionar, porque é o seguinte, se eu tenho dois materiais com módulos de elasticidade diferentes, eles vão se comportar de maneiras diferentes. Então, se eu tenho um material de alto módulo com um de baixo módulo, e se eu tenho aplicação de uma carga perpendicular a essa junta de ligação, o que vai acontecer? O de baixo módulo vai ter uma deformação maior que o de alto módulo, podendo gerar, na estrutura que for reabilitada com esses dois materiais, um comportamento diferencial aí em uma determinada localização do elemento, causando problemas localizados. Se o carregamento estiver na direção da junta, a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, a carga acaba se direcionando para a região do material que tem um módulo de elasticidade maior, podendo causar a ruptura prematura desse material em relação ao de baixo módulo, mesmo que os dois materiais tenham resistências à compressão próximas. Normalmente, o concreto, né, ele tem um módulo de elasticidade maior do que de algumas argamassas pela própria ausência das britas, né? Então, é preciso fazer essa análise para a gente não ter problemas no momento em que a gente coloca o elemento estrutural novamente em serviço. Professora. Sim. Vinícius aqui. É por isso que fala que é difícil trabalhar com concreto alto-densável nessas estruturas? Por conta do módulo de elasticidade? O concreto alto-densável, ele tem um módulo, é possível fazer ele com um módulo mais elevado, mas tem que fazer esse estudo, a seleção correta desses materiais, uma caracterização correta das suas propriedades, para que a gente possa usar e verificar se há compatibilidade, tá? Entre o substrato e o material que eu estou adicionando. É um estudo relativamente complexo, viu, Vini, né? Isso. Então, é um estudo relativamente complexo aí que a gente tem que ter esse cuidado. De qualquer forma, o concreto autoadensável, o grout, ele é importante porque muitas vezes você precisa aplicar esse material em locais de muito difícil acesso. Então, não tem como você realmente ter um concreto com uma brita do tamanho que você usaria numa estrutura convencional, certo? E aí vai depender de cada caso, tá, Vini? Tá. Bom, outra questão que muitas vezes é negligenciada é o nível de descarregamento que a gente consegue impor à estrutura no momento da realização do reforço, né, ou do reparo estrutural. Então, antes de executar a intervenção no elemento estrutural, o ideal seria aliviá-lo, né, do seu carregamento. Só que esse alívio total, muitas vezes, raramente é conseguido, é muito difícil você aliviar totalmente um elemento estrutural antes de fazer o reforço, ou o reparo. Então, eu até coloquei essa figura aqui mostrando, vamos supor que eu precisasse fazer o reforço nessa região do pilar. Bom, mesmo que eu apoie todas as vigas que descarregam nesse pilar para minimizar o carregamento nele, ainda existe a parcela do peso próprio. Então, no momento em que eu fizer o reforço aqui, o reparo, uma parte do meu concreto, né, do meu substrato, vai permanecer carregada e a outra nova que eu coloquei ainda não recebeu esse carregamento, né? Porque apenas acrescentei ali o material. Então, é um desafio isso daí, a gente tentar quantificar e avaliar, não é uma tarefa fácil. No meu doutorado também, eu tentei analisar isso daí, mas não é, daqui a pouco eu mostro umas figuras, mas não é algo muito fácil de ser feito, né? Há a possibilidade da ocorrência desse desvio de tensões aqui, em relação ao material novo que eu adicionei,
em função da diferença de carregamento, e uma das possibilidades é tentar simular o comportamento desse pilar, né? Uma parte do pilar tem uma deformação, outra parte tem outra, e tentar simular isso daí por meio de molas, tá? E verificar como é que vai ser o comportamento dessa peça no final, né? Como é que vai se dar esse pilar, né? Em função dessa diferença de materiais que constituem sua seção transversal. A mesma coisa acontece em vigas, né? Se eu não descarregar a viga para fazer a intervenção, o que vai acontecer? Depois coloco a intervenção, pode ser que a região em que eu adicionei só venha a receber carga caso aumente o nível de carregamento. Então, só uma parte, né, do carregamento viria para esse trecho depois que aumentar o carregamento novamente na peça, ficando no substrato como que eu vou explicar? Uma intensidade de carregamento maior, né? Uma intensidade de tensões internas maior do que o que existiria aqui, mostrando um comportamento diferente de uma estrutura que havia sido concretada dessa forma originalmente. Posso ter também diferenças entre tensões das armaduras, uma armadura que existe aqui, e eu adicionei uma outra armadura, né? Então, essa nova armadura adicionada numa viga reforçada, ela só vai entrar em carga a partir do aumento do carregamento da minha viga, de tal forma que, se essa viga, antes do reforço, já estiver com uma carga, a armadura original vai ter uma tensão maior do que a que eu adicionei. Na tentativa de avaliar aí a influência desse nível de descarregamento no meu doutorado, eu ensaiei uma viga aplicando um sistema aqui de aplicação de carga. Então, esse sistema aqui era para tentar simular o carregamento atuante na minha viga no momento em que eu fizesse o reforço pela borda... Ai, gente, desculpa, só um minutinho. Pela borda tracionada, pela borda comprimida, né? Então, aplicava aqui um carregamento por meio de um esquema de proteção. Isso daqui não é o reforço da viga, é apenas para aplicar o carregamento. Escarificava aqui a parte superior da viga e fazia o reforço, aumentando a borda comprimida da viga. E depois ensaiava para ver o quanto de tensões era transmitido para esse material que eu adicionei e o quanto permanecia atuando na estrutura original. E aí a gente percebeu realmente alguns probleminhas aí na resistência final da viga em função desse nível de carregamento atuante no momento de execução do reforço. Tá? Então, são coisas que são difíceis de serem avaliadas e quantificadas, mas que precisam ser pensadas no momento do planejamento. Outras coisas que são importantes é a determinação das características residuais dos elementos estruturais, para a gente prever quanto que esse elemento ainda suporta, para, a partir daí, fazer o planejamento do quanto de acréscimo de carga ele tem que suportar. Tem que definir alguns coeficientes de segurança adicionais para efeitos de projeto. E aqui eu tenho a questão dos processos de reparo, né? O reparo, para executar um bom reparo, eu tenho que fazer o preparo do substrato, tratar o aço, aplicar materiais que promovam a aderência entre esses materiais novos e antigos, fazer a cura e a proteção do reparo. No caso da recuperação, eu tenho que ter esses mesmos cuidados. Estou mostrando aqui algumas fotos de um processo de recuperação de uma laje. Tá? Tem que ter o corte certinho aqui, de como é que eu vou
para ter o contato certinho do material novo que eu estou aplicando. Aqui um processo de recuperação, né? Tem que ter um projeto do posicionamento adequado das minhas armaduras, para que a peça fique de acordo com aquilo que nós estamos planejando. E nesse slide eu estou mostrando aqui uma situação meio bizarra, mas que a gente já consegue encontrar na prática. Então, tem uma viga, essa viga, inclusive, está escorada aqui, tem apenas um escoramento aqui no meio. Ela já apresenta uma deformação muito grande, causada em função de uma série de furos executados nessa viga para passagem de tubulações. Eu não sei o que quem fez os furos na viga pensou, como esses furos estão próximos aqui da parte inferior da viga, acredito eu, com exceção desse daqui, que ele imaginou o seguinte: bom, uma viga está suportando a tração, né? Então eu vou fazer os furos abaixo da linha neutra, que é onde o concreto estaria, eu poderia desprezar o concreto, né? E vou fazer os furos achando que não teria problema. E, na verdade, não é bem isso, até porque a viga, quando a gente se aproxima dos apoios, isso daí se inverte. Então, provavelmente aqui é uma região, né, onde eu tenho problema, onde na verdade, essa região aqui do concreto provavelmente está contribuindo aí na resistência da peça. Além disso, eu tenho a questão do cisalhamento, né? O cisalhamento, ele precisa do concreto aqui. Então, é importante a gente observar que a gente tem que fazer um reforço, eu preciso fazer furo na minha estrutura, eu não posso sair fazendo furo de qualquer forma, eu tenho que fazer um reforço, fazer uma abertura adequada, né? Essas vigas aqui embaixo são vigas reforçadas usando mantas de fibra de carbono para passar a tubulação, porque senão eu tenho esse caso aqui, e olha que o concreto aguenta desaforo, né? Com essa quantidade de furos aí, já não... Enfim. Cuidados aí com... Nossa, Wanda, eu queria tanto falar, tanto, com mais calma, mas enfim, tudo bem. A gente, depois, quem quiser... Andréia, tá ótimo, continue o seu tempo aí. Aí eu tenho a questão da forma de ancorar essas novas armaduras. Quando eu tenho que colocar novas armaduras numa peça já existente, eu tenho esse problema, né? Como é que eu vou fazer essa ancoragem? Como eu disse, eu não posso somente colocar a armadura na viga e achar que essa armadura não tem que transferir os esforços para o elemento estrutural que serve de apoio para essa viga. Então, tem aí as questões da execução dos furos, das armaduras, da utilização de materiais para a realização de ancoragem química, e comentar que existem poucas diretrizes ainda que orientam o projetista durante o processo de redimensionamento e reprojeto de intervenções estruturais, principalmente porque cada situação tem um caráter muito artesanal e particular. A gente tenta ter algumas diretrizes, mas isso não impede que a gente tenha que fazer análises particulares desses problemas que são enfrentados no caso das estruturas. Tá? Cada um tem uma característica própria, tem uma situação própria. Então, é isso que dificulta um pouco, né, a elaboração de normas técnicas no sentido do reprojeto em si, de falar, olha, eu vou de colocar e implementar um modelo de cálculo único, né, diferente daquilo que existe para as estruturas novas, onde eu tenho um modelo bem definido, olha, você tem que seguir esses passos para achar a armadura de uma viga, ou seguir esses passos para achar a seção transversal de um pilar. Numa estrutura que vai ser reforçada, a gente tem alguns indicativos, mas a gente sempre tem que estudar bastante para saber se os nossos critérios estão coerentes com o comportamento que a estrutura vai ter em função daquilo que nós pensamos em adicionar nela. Tá? Andréia, a Yasmin quer fazer uma pergunta. Pode falar, Yasmin. Olá, Andréia.
Na verdade, era sobre a questão da furação mesmo, porque, assim, eu, pelo menos, eu não entendo muito de estrutura, mas, normalmente, na equipe que eu trabalho na área de coordenação de projeto. Então, o projeto de furação, ele é feito pela gente. Então, a gente pega todas as instalações, faz o projeto de furação, e aí isso acontece, é até interessante que isso acontece, já tem acontecido em BIM mesmo, a gente está utilizando os modelos BIM para fazer esse processo, e aí a gente faz a marcação ali já no estudo preliminar, manda para o engenheiro estrutural, ele faz a verificação dos furos, e isso volta para a gente fazer um markup mesmo para ir para a obra. Então, pelo menos a gente tem feito assim. E aí, uma dúvida que eu tenho, que eu não sei se você pode me responder, é porque é tão diferente, assim, tem projetista que fala, não, é melhor a gente fazer os furos redondos mesmo. Então, normalmente a gente coloca na faixa de 2 centímetros a mais no diâmetro do furo, e faz essa marcação. Mas a gente já pegou projetista também que fala assim, não, vamos fazer um rasgo, às vezes a gente consegue passar 2 a 3 tubos nesse rasgo, igual está na imagem abaixo, que fica melhor para fazer o reforço do que necessariamente fazer o reforço para cada um dos furos circulares. E aí eu queria saber, assim, eu não sei se essa resposta existe pronta, porque pelo menos para a gente chega muito do projetista, não, a gente prefere desse jeito, aí outro projetista fala, não, a gente prefere desse jeito. E é uma dúvida que eu sempre fiquei, se é critério do projetista ou se realmente dão tanto do critério de, olha, já seria interessante, por exemplo, na lógica do nosso processo de furação, pensar nesse rasgo, essa furação, no caso da viga, ser feita como se fosse um retângulo mesmo. Eu não sei se você conseguiria me falar isso, assim, se existe uma boa prática. Pois é. Na norma de estruturas novas, né, a NBR 6.118, específica para concreto armado, existe alguns critérios ali para projeto de furos nos elementos estruturais, tá? A princípio, o furo redondo, ele seria preferível em relação a um furo retangular, mas, assim, não significa que não depende muito da situação, né? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor aqui, nessa região, eu preciso passar uma grande quantidade de tubulações próximas. Aí se fez 3 furos aqui, um para cada uma. Muitas vezes, essa aproximação é tão pequena que a contribuição desse concreto que permanece aqui não seria justificável, poderia ser substituído por um furo com essa configuração aqui de baixo. Né? Então, vai depender muito da sua situação, do tamanho da abertura que você necessita e do local em que essa abertura tem que estar. Como eu disse, na viga, eu tenho regiões tracionadas e comprimidas. Dependendo do local em que o furo tem que estar, eu vou ter que reforçar ali, por exemplo, a compressão. Vamos pensar aqui que, nessa região, o concreto está exercendo. Como é que funciona a viga? Só para recapitular. Eu tenho uma região tracionada, normalmente, tá? A região tracionada fica embaixo e a região comprimida fica em cima. Isso na região de momento fletor positivo. Quando eu tenho o furo na região tracionada, o meu concreto, ele não é tão necessário do ponto de vista estrutural. Então, o que é mais importante nessa região tracionada é eu garantir uma armadura de tração aqui embaixo. Essa armadura normalmente fica próxima à face inferior, então eu poderia colocar furos até com aberturas maiores aqui, desde que não seccionasse essas aberturas aqui. Lembrando que eu tenho a questão do cisalhamento, eu tenho que reforçar também o cisalhamento no contorno do furo. Tá? Se esse furo estiver numa região em que minha viga precisa mais tem que resistir à compressão, então, esse concreto que eu estou eliminando aqui, né, vai fazer muita falta. E aí eu vou ter que reforçar
colocando mais armaduras para resistir à compressão. E aí, essa configuração vai depender um pouco disso daí. Então, não existe exatamente uma resposta para aquilo que você quer. Então, vai depender da localização em que você tem que fazer esse furo na viga, tem que depender do tamanho dessas aberturas desses furos, tá? Enfim, eu não sei se eu cheguei a te responder. O que eu posso te falar é que o importante é que o engenheiro faça as considerações corretas do quanto aquela falta de material vai fazer na viga, em função da posição em que ele está, e planejar o reforço da maneira adequada. Tá? Não, certinho, obrigada. Por nada. Alguém mais tem alguma dúvida, Wanda? Eu não estou ouvindo. Ninguém que tenha levantado a mãozinha aí. Não, pode. Tá. Certo. Então, vamos lá. Sim. Aí aqui eu já estou finalizando também, né? Foi meio rápido, né? Mas, enfim. Aqui eu classifico aí as técnicas de reforço, né? Em função do tipo de efeito que eu tenho que ampliar a capacidade portante. Importante, né, a gente dizer que, dependendo do tipo de efeito, se eu quero reforçar o momento fletor, a força portante, torçor, força normal, ou mais de um efeito simultaneamente, eu tenho que adotar técnicas diferentes e posicionamento das minhas armaduras e aumento de seção transversal também de maneiras diferentes. Focando aqui no reforço de estruturas em concreto armado, eu coloquei as 4 técnicas principais, que seria o reforço por adição de concreto armado por meio do encamisamento, tá? O reforço usando chapas ou perfis metálicos, o reforço usando polímeros reforçados com fibras, seria a manta de fibra de carbono, aramida, fibra de vidro, e o reforço por proteção. No caso, o reforço por encamisamento, né, que seria adição de concreto armado ou simples, ele é o que a gente mais vê. Então, eu coloco uma armadura no contorno do elemento estrutural existente e reconcreto essa peça. Tem algumas vantagens por ser, né, por se utilizar os materiais com os quais a gente está mais acostumado, né? Facilidade de obter mão de obra que saiba trabalhar com esse tipo de produto, né? Uma grande desvantagem dele é que produz elementos finais com dimensões maiores do que aquele que estava previsto no projeto original. Tem necessidade ainda de esperar que esse material atinja uma resistência adequada antes de liberar a estrutura para o uso. Tenho várias técnicas aí, eu posso acrescentar armaduras na parte inferior ou concreto na parte superior, dependendo do esforço que eu tenho que reforçar. E aqui eu vou falar um pouquinho daquilo que eu estudei no meu doutorado, bem rapidamente, que é o seguinte, quando a gente fala aqui numa das desvantagens, que seriam ter elementos finais de dimensões maiores do que os iniciais, a gente percebe que muitas vezes a gente tem que adicionar a armadura aqui embaixo, e para adicionar essa armadura aqui embaixo e prendê-la, a gente tem que ter também os estribos, e acaba aumentando a seção transversal, por exemplo, aí das vigas. Então, a minha ideia, a minha proposta do meu doutorado era, ao invés de ter que usar esse estribo suplementar envolvendo essas armaduras longitudinais aqui na face inferior da viga, para aumentar a capacidade portante dela ao momento fletor, eu escarificaria essa viga um pouco mais a fundo, tá? Não apenas dessa forma que está aqui, ó, não apenas no contorno dela, mas eu escarificaria ela um pouco mais, de tal forma que ficassem expostos os estribos originais da minha peça, e eu reconcretaria essa parte inferior aqui com uma argamassa com fibras de aço, para que eu não tivesse a necessidade de aumentar a seção transversal. Isso daqui funcionaria como um material compósito, já resistente parcialmente à tração, né, para garantir, em substituição aos estribos que eu teria que colocar aqui, certo?
Então, essas fibras de aço, elas substituiriam esses estribos, e com isso eu ganharia aqui, eu não necessitaria de ampliar a largura da minha viga, apenas, né, a altura, que seria bem pouca também. Fiz uma série de ensaios em vigas de tamanho real e realmente constatei que, fazendo esse reforço com uma quantidade correta, adequada de fibras de aço, eu conseguia fazer com que essa viga aqui reforçada atingisse a capacidade importante e esperada. Tá? Se mostrou uma técnica viável. É claro que, para usar essa técnica, ainda a gente tem que caracterizar aí as fibras de aço. Foi feito todo um estudo bem amplo. Quem quiser, se tiver alguém aqui que tem interesse, é só consultar a minha tese de doutorado ali, onde foi feita toda uma caracterização dos materiais para serem colocados aqui, tá? E para funcionar adequadamente. No caso dos pilares, é importante dizer que, se a gente vai reforçar com adição de concreto, a gente tem que garantir, por exemplo, a transferência de carga desse trecho do pilar que foi carregado para os trechos abaixo e acima, tá? Então, tem que ter a continuidade aí dessas armaduras longitudinais. Não é só colocar uma armadura aqui e achar que está reforçando. Tem todos esses detalhes aí de projeto que tem que ser feitos, certo? Muitas vezes eu tenho que fazer aberturas nas lajes para passar aí o concreto, enfim. Onde que eu tenho que escarificar, o nível de escarificação do meu material para garantir aquela aderência. Eu volto a falar que é muito importante essa aderência. Alguns ensaios, eu não sei como está isso aí hoje, mas alguns ensaios ilustraram, inclusive, que, dependendo do tipo de equipamento que você usa para fazer essa escarificação, você pode melhorar ou piorar a aderência, né? E não necessariamente a textura mais rugosa é a que garante melhor aderência. Então, é algo bem, bem complexo aí, que a gente tem que ainda... Eu, particularmente, ainda tenho algumas dúvidas, né? Então, a gente tem que sempre, de preferência, colocar pinos aqui para garantir e evitar o descolamento entre um concreto novo e um antigo. Mostrando ainda que reforço por adição de perfis metálicos, uma possibilidade, né? Depois, com calma, a gente analisa aí as vantagens e desvantagens, né? Com aqui reforço de pilares, reforço usando polímeros reforçados com fibras. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá, ok, tá tudo bem. Tá. Então, eu tenho várias possibilidades aí de fibras que são atualmente usadas. A mais comum, né, a mais conhecida é a fibra de carbono, mas temos também a de aramida e a de vidro, né? Esse tipo de reforço, colando fibras, mantas de fibras de carbono nas estruturas, tem uma grande vantagem, porque praticamente não altera a seção transversal dos elementos. Entretanto, a gente tem que ter cuidado aí com vandalismos, com outras questões, né, para não termos problemas futuros com esse tipo de reforço. Aqui eu mostro uma possibilidade de reforço por proteção. Essas cordoalhas aqui em azul são cordoalhas não engraxadas, de proteção não aderente, e que estão sendo usadas para reforçar essa viga aqui, em que esse pilar que está aqui, ele tem que ser retirado em função da alteração do uso da edificação. Então, uma possibilidade que os projetistas encontraram foram reforçar essa viga aqui, que descarregava nesse pilar, né, por meio da transferência de carga desse pilar aqui. O que eles fizeram? Eles imaginaram o seguinte: eu vou colocar um cabo de proteção aqui, esse cabo de proteção vai puxar a minha viga de tal forma que aquela força que essa viga transmitia para o pilar, agora ele vai ser transportado agora para esses outros dois pilares aqui, e eu posso eliminar esse apoio intermediário, né? Então, foi a proposta de reforço para eliminação desse pilar intermediário, usando a proteção, certo? Aqui, um exemplo de uma
de proteção, né, reforço de uma ponte usando proteção, para ampliação da pista de rolagem e de tráfego. Gente, foi um pouco corrido, mas a minha proposta era que terminasse aí meio-dia. Ai, como eu disse, aí eu só concluindo aqui, né, que é importante que qualquer reabilitação executada em elementos estruturais, por mais simples que possam parecer, elas têm que ser precedidas de uma análise cuidadosa dos fatores que interferem nela. Assim, só assim a gente vai garantir o desempenho desejado, certo? Então, não é porque é simples, né, que a gente pode fazer de qualquer forma, a gente tem que estudar, conhecer os materiais, saber, enfim, o que estamos fazendo, certo? E agradeço aí a Wanda, desculpa a correria que foi, a vontade é muita de falar um monte de coisa que a gente conhece, né, enfim. Foi ótimo, Andréia, a gente que agradece, foi muito proveitoso e que bom essa vontade tua, né, essa motivação tua, justifica muito você aqui com a gente e vamos continuar juntos, né, aqui na disciplina e cada vez mais aprimorando a disciplina e contando com a sua participação. Muito legal o seu trabalho e foi muito importante para a gente. Aí nós vamos encerrar a gravação agora e eu vou abrir para as questões aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço. O amor pode encerrar a nossa gravação.